Glória a Deus. Glória a Jesus. Bênção, né, irmãos? Pode se derramar na voz de Deus. Viu mais para cá se vocês puderem, ó. Que vocês puderem acompanhar aqui. Consegue colocar aí para mim, amada? Tá aí na. Não, eu vou. Eu vou. É onde tem aqui o não, já está embaixo aqui, ó. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus é bom. Mas, nós já temos um tempo, acho que foi em janeiro a última vez que nós trouxemos um pouco sobre o nosso, a série de estudos que a gente estava falando sobre chamado. E eu trouxe hoje. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre uma parte. Deixa eu ver se está indo. Nós temos estudado sobre os ministérios dados por Jesus. Temos uma parada e hoje eu vou dar continuidade, uma parte para a gente. Se fica à vontade, se quiser anotar alguma coisa, alguma pergunta, a gente vai conversando, tá bom? Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 a 6 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, que é essa parte que a gente está estudando. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós já ministramos sobre essa parte de habilidades que Deus dá ao ser humano. Já estudamos quase todos os ministérios, vamos ver se encerramos hoje um deles. E os dons espirituais é o que a gente vai começar depois que terminarmos essa parte aqui. Então, breve a gente vai estar estudando um pouquinho sobre os dons que o Espírito Santo dá, os dons espirituais, que é algo muito importante para nós como igreja. Tá bom? E hoje a gente vai falar sobre o dom ministerial de pastores. Está lá em Efésios capítulo 4, do versículo 1 até o 16, fala um pouquinho sobre essas questões dos dons. E o versículo 11 fala sobre os dons que Jesus dá, que é o apóstolo, profeta, evangelista, pastores e doutores. Nós já falamos sobre todos esses aqui, apóstolos, profetas, evangelistas e doutores, está no Instagram, a sequência no Instagram da igreja. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom ministerial pastoral, tá bom? Eu trouxe aqui o significado no grego do termo pastor, que significa aquele que cuida de um rebanho. Então, esse termo que é trazido como um dom ministerial que deve estar na igreja, ele é usado como termo que traz daquele que alguém que cuida de um rebanho. Ele é trazido realmente como pastor de ovelha animal e traz a semelhança daquele zelo, daquele cuidado que um pastor de ovelha, de animal tem. Jesus trouxe essa comparação para com a igreja, né? Aquele que cuida de ovelhas, do rebanho, guia e alimenta. Aquele que cuida de perto, cuida de igrejas locais. Então esse é o significado, o conceito básico do que é um pastor. Tá bom? E aí eu trago no começo logo aqui para vocês o seguinte: Jesus, ele é o pastor e o exemplo para ser seguido por todo aquele que recebe um dom ministerial de pastoreio. Eu trouxe alguns registros bíblicos aqui, irmãos, quero que vocês estejam atentos. Primeiramente sobre Jesus. Vocês viram que todos os dons ministeriais que Jesus dá, ele é e aí ele distribui. Então Jesus não dá nada que ele não tenha e que ele não seja. Então a palavra de Deus aqui em João 10, 11 está escrito, Jesus falando dele mesmo, né? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tudo aquilo que nós vamos ver aqui de Jesus como pastor é o exemplo e o desejo do coração dele que existe em cada pastor. E para nós que também somos ovelha, nós precisamos entender o significado disso. O significado de quem é o pastor.
para que a gente não erre a quem a gente vai seguir. A gente vai estudar um pouquinho aqui e ver um pouquinho sobre esse significado, né? Então, essas características de Jesus, todos nós que temos esse chamado pastoral, a gente tem que buscar, e vocês têm que reconhecer isso e conhecer isso na vida de pastores. Então, o bom pastor, a primeira característica que eu trouxe aí de Jesus como pastor, é esse termo, o bom pastor. O pastor que é um bom pastor, que primeiramente, o bom pastor, ele doa a própria vida. Então, se você vê alguém que tem um chamado de ministério pastoral, que não doa a sua vida para outras pessoas, tem algo de errado na vida desse ministro ou dessa ministra. Ele tem que ter esse chamado de doar a sua vida, porque esse foi o chamado de Jesus. Então, Jesus ele foi chamado de um bom pastor, porque ele dava a vida dele pelas ovelhas. Ele deu, né? Ele doou a vida dele. O segundo termo que tem aí para a gente é Jesus, o grande pastor. Aqui esse texto está em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21. Aqui lá diz assim: Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja agora para todo sempre. Amém. E aqui traz uma outra característica de Jesus como pastor. Ele é chamado de grande pastor das ovelhas. E quando ele chama de grande, tem uma característica que é tirada disso aí. E o que é tirado disso? Para nós, o que é que Jesus conquistou para nós por ser o grande pastor, para mim e para você. Ele nos aperfeiçoa em toda boa obra e nos ajuda a fazer a vontade dele, fazer o que é agradável a ele. Então, esse Jesus que é o grande pastor, ele nos aperfeiçoa para o serviço e a obediência. Então, quem é que vai nos ajudar a servir a Deus e viver em obediência? O nosso Jesus. E quando alguém tem um chamado pastoral, ele vai sempre, constantemente agir e chamar e estimular a igreja a buscar a perfeição, desejar servir e obedecer ao Pai. Então, se a boca de um ministro que diz que é pastor não tiver na sua pregação, na sua ministração, nos seus aconselhamentos constantemente, esse chamado, essa ministração, não estiver chamando o tempo todo a igreja, a ovelha, para buscar santidade, para desejar servir, estimulando o tempo todo, não pare não, vamos servir, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cumpra o seu chamado, cumpra o seu ministério, e viver em obediência, tem algo de errado na vida desse ministro, desse pastor. Porque a gente tem que seguir o exemplo que é Jesus, né? E a Bíblia também traz que ele é o sumo pastor. Lá em 1 Pedro 5,4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. E aí vem uma função de Jesus como sumo pastor, que ele está dizendo, ele era... esse termo sumo pastor, existiam os líderes e um líder liderava todos os outros líderes, então ele era chamado de sumo porque ele era o maior de todos, né? Ele liderava todos os outros. O que é que ele conquista com esse título dele ser o sumo pastor? Conquista uma coroa incorruptível de glória. Então o desejo de Jesus é derramar em nós a glória dele. Se um ministro, um pastor, um líder que tem a chamada ministerial pastoral não desejar que aquela glória, aquela unção que ele tem, a igreja também tenha, ou ele fica, eu tenho essa unção, vou ministrar sobre você, mas nunca profetiza que você pode ter, nunca te estimula a buscar essa unção, tem algo de errado com esse ministro. Porque Jesus, ele nunca quer nada só para ele. O que ele tem, ele quer compartilhar. E a gente aprende com ele. Tem outra coisa que eu acho muito interessante, aqui não fala de ser pastor, mas é algo que está associado à vida de um pastor, de Jesus como nosso pastor. Ainda em João 10, Jesus fala, né? Então depois Jesus vai dizer, em verdade, eu vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele fala algo com relação às ovelhas, que está associado a quem é um pastor. Quem era um pastor de ovelhas naquela época, que cuidava das ovelhas, eles não ficavam com a ovelha só guardada em um canto. Eles muitas vezes tinham que ir em lugares mais secos, buscar
buscar água em outro lugar, passava por desertos, por lugares perigosos. E o que acontecia? Ali, ele, quando se colocava na posição de porta das ovelhas, era uma ação relacionada à proteção. Ele protegia as ovelhas, tanto de ladrões como de animais devoradores. Vou trazer uma imagem para vocês aqui que é muito interessante. Ele geralmente, aqui está algo assim construído muito bonitinho, mas geralmente a realidade não era bem essa assim, tão bonitinha não. Eles chegavam em algum lugar, achavam um morrozinho, eles fechavam com algumas pedras, mas sempre deixavam uma abertura. Aquela abertura era o lugar que ele ficava. Então, a porta era o próprio pastor. Não existia porta, ele ficava na porta. Então, aquele lugar que ele ficava era um lugar que ele não permitia nem as ovelhas saírem para não se desgarrarem ali do rebanho, quanto não permitia que nenhum animal chegasse para pegar aquelas ovelhas. Então, ele ficava no lugar da porta, ele era a própria porta. Então, qualquer perigo que chegasse, quem tinha que receber o perigo era o próprio pastor. E isso, Jesus, ele se colocou nesse lugar para com as nossas vidas. Então, Jesus, todas as vezes que ele traz um alerta, o nosso sumo pastor, o nosso grande pastor, quando ele faz isso, ele está nos alertando para nos proteger. Ele quer nos proteger. Então, ele se coloca nesse lugar. Então, o pastor ele ficava na porta ali, com a cajada dele, para guardar, proteger as ovelhas dele, aquele rebanho que era dele. Né? E eu acho isso tremendo demais. Alguns outros ensinos de Jesus com relação ao pastoreio. João 10, 14. Abra lá no Evangelho de João, por favor, minha irmã. João 10. Deixa aberto lá, nós vamos ver alguns versículos dele daqui a pouco. Nós vimos alguns textos aqui no slide, mas a gente vai acompanhar alguns aqui também. Evangelho de João, capítulo 10, verso 14. Lá, eu coloquei assim, ele conhece quem são suas ovelhas, né? Está escrito lá assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Então, um pastor, irmãos, aqui está trazendo também características não só de Jesus, mas para nós. Deus, o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo, ele traz discernimento para aqueles que devem pastorear a igreja. E ele enxerga e vê quem são as ovelhas, quem realmente é ovelha. E a função de um pastor é essa que vocês viram primeiramente aqui, né? Cuidar, proteger, zelar. A gente vai trazer algumas outras funções. E isso é uma característica de Jesus. Eu conheço. Eu sei quem são. Ele conhece tudo de cada um de nós. Lembra de Pedro? Ele conhecia quem era Pedro. Teve um momento, teve uma irmã que mandou uma mensagem ontem, achei engraçado, ela disse: Jesus não estava repreendendo Pedro? Como era? Ele já falou por Pedro? Ele disse: Pedro não era um discípulo, um apóstolo escolhido? Sim. Mas Pedro era ser humano como eu e você. Estava propenso a erros, a falhas e até uma influência maligna pelos próprios sentimentos, né, dele. Então ele se permitiu usar a boca dele para Satanás e dizer a Jesus: não, esse sofrimento é possível não. Ele nasceu para aquele sofrimento. Jesus repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, falando com Pedro. E poucos minutos antes, né, uma frase antes: bem-aventurado tu és, porque tu estás cheio da revelação que o Espírito Santo te revelou. Então, ele conhece os defeitos, conhece as qualidades, conhece nosso potencial, ele vê em nós tudo que há de bom, mas ele também sabe quando alguém não é ovelha. Jesus conhece e sabe, porque ele vai entender a diferença de uma coisa para a outra. Isso aí já é uma outra ministração, né? De trazer detalhes. A visão, um pastor, ovelha, bode, que a Bíblia traz as diferenças, a Bíblia traz as diferenças de joio e trigo, e aí vai trabalhar com essa questão que hoje não vai dar tempo da gente ver isso, né? Em outro momento a gente pode pensar. Aí no versículo 16 está escrito assim: eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E Jesus, ele mostra para nós, através do exemplo dele, que isso está no coração de um pastor.
quem tem um chamado pastoral. O que é isso? Se preocupe em ver mais ovelhas no rebanho. Em ver as pessoas juntas. Em ver as pessoas buscando juntas. Não dá para ser ovelha e ficar só. Não dá para ser ovelha e não estar junto. As ovelhas, elas precisavam estar juntas. E Jesus, ele demonstra essa preocupação. Eu tenho outras ovelhas que ainda não estão aqui, que precisam se agregar. E o pastor, ele tem essa preocupação. Tem esse anseio, né, de que isso aconteça. Mateus 26, 31. Vamos lá? Coloquei ali, ao ser ferido, as ovelhas dispersam. Características que Jesus traz falando sobre o ministério pastoral. Mateus, capítulo 26. Jesus, ele está falando do que iria acontecer com ele mesmo e com os seguidores dele. Ele diz assim, Mateus 26, 31. Então Jesus lhes disse, todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amados, isso aqui é uma mensagem muito importante para nós que somos igreja. Um pastor de ovelha, de animal, o pastor cuidava das ovelhas. Mas o pastor, ele era alimentado pelas ovelhas. Das ovelhas vinha o sustento do pastor, que ele era um sustento relacionado a tudo, né? E vocês viram aquela imagem ali do pastor na porta? Se tivesse muito frio, ele se encostava nas ovelhas para se aquecer. Era das ovelhas que queriam calor para ele. E a Bíblia está dizendo aqui que se um pastor ele é ferido, as ovelhas se perdem. Nós que somos igreja, precisamos nos preocupar com nossos pastores. Essa não era nem uma mensagem para que eu estivesse ministrando para vocês, mas tinha que ministrar. Então, nós que somos pastores, precisamos que as ovelhas, que a igreja proteja os pastores por vocês mesmos. Porque quando um pastor é ferido, quantas pessoas estão afastadas do evangelho e de congregar por decepção, por ver um pastor, um líder, uma pastora vivendo de maneira carnal, de maneira errônea, de maneira decepcionante. Sim ou não? Então, nós, pastores, precisamos do cuidado da igreja. Porque quando os pastores são feridos, ficam fracos na fé, ou qualquer coisa aconteça com eles, aparentemente não, mas sim, a igreja, ela sofre. Então, quando a igreja tem essa consciência de cuidar dos pastores de alguma maneira que Deus vai colocar na mente e no coração daqueles que estão buscando a presença de Deus da maneira que devem, a igreja fica fortalecida. Porque os pastores, eles têm uma função de cuidar, de proteger a ovelha. Então, o pastor e a pastora, os pastores que cuidam de um rebanho, eles precisam estar bem para que a igreja esteja bem. Não depende do outro. Você vê a codependência? Uma sujeição, uma necessidade mútua uns dos outros. Isso é muito lindo. A parte disso é muito lindo. Jesus, ele deixa essa lição para nós aqui, que é muito importante. Vá lá em Hebreus capítulo 13. Tem um texto lá que é o texto mais detalhado. A gente não tem um Novo Testamento. Quando nós estudamos os outros ministérios, vocês viram muitos detalhes, muitos textos bíblicos nós trouxemos. Mas o ministério pastoral, irmãos, texto bíblico no Novo Testamento sobre pastores, não existem muitos textos. E não existem muitos detalhes, muitos. Vocês vão ver que a maior parte eu já passei para vocês aqui. Vão ter poucos agora. Viu? Então a gente vai ler aqui um pouquinho. Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17. Aqui está escrito assim, ó, no 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não será útil.
É função dos pastores exercer liderança na igreja local. A liderança geral é função dos pastores. A gente tira desses textos aí essas coisas. Eu trouxe algumas coisinhas só. Fornecer alimento espiritual, ministrar a palavra, a função máxima com relação a isso é dos pastores. Nós louvamos a Deus que nós temos aqui na igreja muitas pessoas que ministram a palavra. Né? A gente tem uma equipe boa com relação a isso, que tem um conhecimento bom, que tem paixão pelo Senhor, que tem uma unção gostosa quando sobe no altar. Domingo passado mesmo, meu Deus, como nós fomos ministrar de forma linda aqui pela presbítera na igreja, não só eu estava lá em cima, cheguei em casa para assistir. Que palavra! Forte demais, não foi? Eu estava em casa, assisti em casa, gemendo e chorando. Não sabia se eu gemia, se eu chorava, se eu dava glória a Deus. Então, Deus, Ele tem nos agraciado. Deus tem derramado uma graça muito grande neste lugar com as pessoas que têm vindo aqui ministrar as nossas vidas. Mas a função principal é nossa. A gente tem que carregar essa carga mesmo. De ministrar a palavra, de trazer o alimento. Então, os pastores, eles tinham auxiliares das ovelhas de animais, mas eles eram os principais responsáveis, né? Por alimentar as ovelhas. Então, cuidar espiritualmente, emocionalmente das ovelhas, aconselhamento, disciplina, exortação, é função dos pastores, não tem jeito. Função principal, né? Ministrar ordenanças e cerimônias. Então, nós ministramos para vocês todos os dons ministeriais. Quando todos exercem as suas funções, a igreja anda, né? Todos eles com aquela função que nós trouxemos para vocês, a gente vê as coisas crescendo na presença de Deus para todos. Eu trouxe aqui duas situações relacionadas aos textos bíblicos, perigos que os pastores podem viver. Nós trouxemos isso para todos os dons ministeriais, né? Nós falamos aqui. Um dos perigos maiores para a vida dos pastores é o cansaço e o desânimo. E aí ele diz por que aqui? Ele diz assim, ó. No versículo 17 coloquei, né? Obedeça aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Irmãos, existe algo na mente e no coração dos pastores, na nossa mente, que o próprio Deus coloca em nós, uma responsabilidade muito grande. Quando nós estamos olhando para um irmão, para uma ovelha, a gente vê que eles não estão bem, a gente sente uma dor tão grande, a gente sente uma angústia. E é como se aquilo fosse responsabilidade nossa de resolver. É como o coração de uma mãe e de um pai. A gente olha um filho, como eu vou solucionar isso? Às vezes a gente não pode solucionar. Não tem solução às vezes para dar. A gente só vai aconselhar, ensinar, esperar que a criança aprenda. E a mesma coisa com a igreja. Então, existe esse desejo de ver as pessoas crescendo na presença de Deus. Não sendo enganadas. Irmãos, os tempos não estão fáceis. Não estão. As igrejas viraram empresas. A gente vê altares, né? Lindos, brilhantes, cheios de coisa. Uma aparente unção. As pessoas vendem a unção. A gente vê o início de Atos. A venda no que é que pode resultar. E a igreja do Senhor está perdida. A igreja do Senhor. Muitos estão perdidos. E não é fácil hoje a gente ministrar a verdade. Porque as pessoas muitas vezes entram na igreja como se fosse comprar alguma coisa sem dar dinheiro. Não doa nada, mas quer tudo. Não doa. É como se estivesse entrando numa loja na rua. Não gostei dessa loja, vou procurar outra loja. A loja não está dando do jeito que quer. E infelizmente, muitos estão assim. E, infelizmente, o que é que acontece aqui? O pastor e uma pastora que ama o Senhor de verdade, ama a igreja, não vai se importar com essas coisas de glamour. Vai querer que a palavra seja ministrada para que as pessoas cheguem ao céu. Irmãos, nós estamos aqui nessa terra nos preparando para o céu. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastora, bora mudar as cadeiras, eu não estou preparada para cadeira. Me desculpe, irmão, eu tenho pessoas na igreja que não estão tendo dinheiro para pagar energia. Eu não estou preocupada com cadeira. Estou preocupada com os irmãos que estejam bem. Então, se a gente tivesse condição, a gente ia ter um espaço próprio, ótimo, lindo. Mas não é a nossa prioridade. Nós não somos empresa. Apesar de existir um registro, tem que ter um registro, a gente pagar imposto, a gente tem que
cumprir normas, tem tudo isso. Mas nós somos uma comunidade cristã que acredita que Jesus é vivo, que Ele é rei, que Ele reina, que nós somos dele, que nós pertencemos a um Deus vivo e poderoso, estamos sendo santificados. Nós estamos aqui porque nós cremos que Ele se manifesta no nosso meio para nos curar, para nos libertar, para nos salvar de nós mesmos. Aleluia. É o que nós queremos. Aleluia. Nós temos visto dias difíceis, irmãos. Esses dias, todas as vezes que eu paro para orar para a igreja, para as pessoas, minha mente vai na época de Moisés. De libertar o povo. Digo, ó rei, que deixe meu povo. Quanto mais chegar perto do momento de mais opressão sobre o povo. Mais opressão sobre o povo. Mais o povo gemia, murmurava e desanimava. Nós não estamos em dias de brincar acerca de Deus. Nós estamos em dias de querer intensamente esse Deus sem desejar. Está com vontade não? Aí é que tem que buscar. Estou abatido? Aí é que tem que buscar. Estou triste? Aí é que tem que buscar. Estou sem força? Aí é que tem que buscar. Porque os dias estão se revelando. Os sinais estão aí para quem quiser ver, irmãos. E um pastor, uma pastora que tem um coração, segundo o coração de Deus, que quer realmente servir a Jesus, não vai andar como a grande maioria está andando, não. Vai andar na contramão deles. E é isso aqui que um pastor sente. A gente tem a sensação constante. Eu ministrei tudo que eu tinha que ministrar. Eu tenho que ditar a verdade do Senhor. A igreja está ouvindo o que tem que ouvir, Senhor. Porque a gente sabe que o Senhor está cobrando de nós a verdade para com vocês, para com a igreja. E aí aqui, qual é o maior perigo? Desânimo. Na vida do pastor da pastora, ele diz aqui, ó. Obedeçam, se sujeitem, escutem. Porque eles estão fazendo de tudo para que a alma de vocês se descanse. Para que eles não façam isso gemido. Mas fala aqui. O perigo maior na vida de um pastor pastora é desanimar, é ter tristeza, abatimento e cair nisso aqui que muitos já caíram. Seguir o exemplo de falsos pastores. A Bíblia não chama assim. A Bíblia chama de mercenários. Eu quero que você vá lá comigo, João 3. Porque quando a gente falou de profetas, a gente viu que tinha profetas e falsos profetas, não foi assim? Mas a Bíblia não chama nenhum pastor de falso pastor, mas chama de mercenário. Eu quero que você vá lá para a gente ler sobre isso, tá bom? João 10. Jesus ele diz no verso 11 assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós já lemos isso aqui, não é? Aí no verso 12, que eu coloquei ali, 12 e 13, mas o mercenário, que não é pastor, então ele está dizendo que é assim, tem alguém que está dizendo que é pastor, mas não é. Ele é o quê? Mercenário. De quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo arrebata as ovelhas e dispersa. Então, existem líderes aí, irmãos, que são mercenários. Muito obrigada. Você sabe que a mulher que pegou, né? O que seria da gente se não fosse os diáconos, os servos, os vocês, né? Que seria de nós? O que é um mercenário, irmãos? O mercenário ele trabalha só pensando no próprio ganho. Tem aí um pastor que está chegando aí, é o pastor da revelação. Vai ser não sei aonde, um ambiente fechado, R$50 para entrar. E eu sei que eu vou receber minha revelação. É um pastor ou é um mercenário? Fácil de identificar, né? Mas está assim, ó.
fica cheio. Por que eles existem? É culpa de quem? Nossa, aspas, né? De quem vai? Porque se ele viesse e ficasse vazio, ele vinha de novo? Mas por que as pessoas estão indo atrás de mercenários? O que é que estão querendo ouvir? Então, assim, eis que eu te digo, mulher. É assim que está esperando? Eis que eu te digo, igreja. A profecia maior é essa aqui, irmãos. A gente não precisa de outra. Sim, nós somos emocionais, nós somos humanos, nós estamos às vezes precisando, mas sabe por quê, irmãos? E isso que dói mais no coração de alguém que é pastor de verdade. Quando a palavra é ministrada, que a gente vem para a igreja e volta para casa, a gente não muda nada, não se quebranta, a gente vai atrás de mercenário. Porque sabe o que é o verdadeiro evangelho? Sabe como é que o evangelho começa, irmãos? Arrependei-vos e crede no evangelho. Isso é evangelho. João Batista começou pregando assim. Jesus começou pregando assim. Então eu preciso entender o que é que me fere, o que é que me machuca, o que é que me deixa para baixo e me entregar ao Senhor de maneira plena e intensa, para que Ele me cure e eu possa desfrutar desse pastor e de tudo que Ele tem para mim. Agora, se eu fico remoendo as minhas dores, as minhas angústias, as minhas mazelas, as minhas fraquezas, eu vou viver uma família cheia de conflito. Sabe de onde vêm os conflitos, irmãos? Do nosso orgulho, das nossas feridas não curadas. Sabe por que às vezes nós temos tanta dificuldade em famílias? Porque nós não aceitamos ser curados das nossas feridas de infância. A gente quer que o marido seja o pai. A gente quer que a mulher seja a mãe. Que a gente não teve. E não vão conseguir ocupar esse lugar. A única pessoa que consegue ocupar os nossos vazios e curar as nossas feridas se chama Yahvé. Jesus Cristo Nazareno. Jesus Cristo homem, Jesus Cristo Deus, que veio, morreu por nós, se entregou por nós. Hoje se entrega intensamente a esse pastor, se joga, se lança, sem medo de que ele tire todo o nosso pelo, para nascer um pelo novo. Dói, irmãos. O processo com Jesus é doloroso. Ele disse: o caminho é estreito. Mas, irmãos, quando a gente se lança na nossa dor e aceita os conselhos de Deus e põe em prática, mesmo sendo difícil para nós, tudo muda. Então, quando vem uma ira, vem, gente, a ira está em nós, a ira, ela habita em nós, porque nós somos carne. Mas a gente precisa aceitar a luta. Qual é o combate? Porque a carne luta contra o espírito luta contra a carne. Quem está vencendo? O Espírito Santo está disponível para mim e para você. Agora, sabe o que acontece? A gente tem tempo para tudo. Pastor, eu não tenho não, está tudo atrasado. Eu lá em casa também, está tudo atrasado. Tudo está atrasado. Eu nunca vi um nome tão usado ultimamente, né? Estou cansada ou estou atrasada. Sim ou não? Eu não estou dando conta de tanta coisa. Se a gente para de priorizar, buscar a esse Deus para nos curar, a gente vai fingir que está vivendo. Deus quer acabar com os nossos conflitos. Deus quer acabar com as nossas angústias. Com a presença dele. Então a gente precisa disso. Aí, muitos pastores, irmãos, cansaram. Sabe de quê? Eu conheço alguns pastores que desistiram da igreja. De tanto ver as pessoas
pessoas, entrar e sair não dá. Porque dói realmente em nós. Dói, é doloroso. Mas nós temos que lembrar, não só nós pastores, mas qualquer um que ministra de qualquer maneira. Nós fazemos o que Deus nos direciona a fazer. E cabe a cada um segurar e viver o que Deus tem. Eu chorei pouco tempo atrás, eu tinha deixado esses estudos, porque tinha muitas outras coisas. Estava chorando, as cabeças de Deus, preocupada com algumas pessoas, chorando mesmo, assim, chorando, do olho inchado. Senhor, o que está faltando? Onde nós erramos? E o Senhor falou comigo: não se responsabilize pelo que não é a sua responsabilidade, minha filha. Ame, ministre, cuide dentro das suas possibilidades. Se o meu espírito não convencer, quem é você? Eu e você, irmãos, precisamos todos os dias pedir: Espírito Santo, tira a dureza do meu coração. Eu preciso de ti, Espírito Santo. E muitos pastores acabam entrando para essa linha aqui. Sabe por quê? Porque eles vão deixar de sofrer com o ministério, entre aspas. Eu comecei com uma pessoa essa semana, em um lugar, não é daqui da igreja não, falou assim: Luciana, comecei a ministrar a vida dela, ela fez assim: eu estou confortável do jeito que eu estou. Eu vou para uma igreja grande, porque eu consigo achar um lugar bem longe, assim, que ninguém gosta de mim, eu fico lá quietinho no meu canto. Ninguém me ministra, ninguém toca em mim, ninguém fala comigo. Aí eu sento lá e eu vou embora. Não tenho compromisso com nada, com ninguém. Eu estou confortável. A inscrição falou comigo, falou com ela assim: você pensa que está confortável. Esse conforto da falta de confronto, da falta de mudança, te leva para o inferno. Sentada num colchão, deitada numa rede, eu estou ótimo. Aparentemente, mas não é isso. Essa não é a verdade que Deus tem para nós. Ele quer rasgar mesmo o nosso coração e tirar de nós essa visão assim. A gente não tem que ir para um lugar pensando em eu quero isso, não. Eu quero a palavra. E o que é que eu posso doar? A gente precisa mudar isso, né? Eu trouxe para vocês alguns registros aqui. Como eu falei para vocês, não tem muito texto específico de pastores. Eu trouxe para vocês todos os outros, né? Relacionados, nomes específicos de cada ministério. Mas pastores citados no Novo Testamento: Jesus, que eu citei para vocês todos esses lá no começo. Pastores de ovelhas, animais, aí tem esses textos aí no Novo Testamento, né? Pastores de forma geral, o texto de Efésios que fala né, apóstolos, evangelistas, mestres e pastores, tem os textos. Esse aqui foi o que a gente acabou de ler, em Hebreus. E de forma específica, tem um texto: o pastor tal, pastor. Não tem. Não existe esse texto bíblico de dizer assim, a gente leu: o presbítero Gai. Não tem nenhum texto bíblico chamando ninguém de pastor, nem pastora no Novo Testamento. Não existe esse texto, tá bom? Lá no Antigo Testamento tem pastor e pastores, né? Não tem. Mas existe um termo que ele é muito relacionado com pastoreio, que é o nome apacentar na Bíblia, no Novo Testamento. Esse termo e esse daqui, no grego. Um significa o pastor que alimenta e outro aquele que age como pastor. E aí tem esses textos bíblicos, ainda vou ler sobre esse aqui, se eu não me engano, daqui a pouco. Não sei se eu não li esse texto, não foi? Daqui a pouco eu pego isso. Jesus, bora lá, Apocalipse 7, 17, fala sobre Jesus como aquele que apacenta. Lá em Apocalipse 7, não vai terminar.
Não vou ler esses textos todos, não. Apocalipse 7, 17, lá está escrito assim. Porque o Cordeiro, com letra maiúscula, que está sentado, que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Obrigada, Senhor, por essa promessa. E aí é um termo que está associado. Pedro, naquele texto que Jesus traz uma cura para ir na parede, pergunta ele 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E aí, existe esse cordeiro de letra maiúscula é Jesus. É o cordeiro. E diz assim, ó, está no meio do trono. Não tem outro. É Jesus, o nosso cordeiro. É interessante, né? Ele se coloca no lugar de pastor, no lugar de ovelha. Ele sabe todas as posições que a gente precisa, né? É maravilhoso. Deus se coloca no lugar de pai, aí preenche a nossa lacuna vazia de pai. Ele se coloca no lugar de mãe, preenche a nossa lacuna de mãe. Ele se coloca no lugar de irmão, preenche a nossa lacuna de irmão. No lugar de filho, preenche a nossa lacuna de filho. No lugar de esposo, preenche. Gente, ele é maravilhoso. Tudo que eu preciso, você precisa. Sabe quando as coisas vão melhorar? Quando a gente se colocar numa posição que só ele pode. Aí todos os outros depois a gente consegue conviver bem. Eu consigo me colocar numa posição assim, se eu tivesse só Jesus. Esses dias eu estava me perguntando assim, Senhor, se eu perdesse meu marido, minha filha, meu ministério, eu continuaria te adorando, te amando. Porque senão é idólatra. Eu gosto de fazer perguntas difíceis. Para saber como é que eu estou. Apacentar. Jesus usou esse termo com Pedro. Apacente minhas ovelhas. Então, Jesus e a Bíblia usa o termo apacentar não só para pastores, mas para aqueles que também tinham outro chamado ministerial e que atuariam cuidando da igreja, né? Aos presbíteros, esse texto fala, vós presbíteros, apacentem o rebanho. Então não era a função só dos pastores. Aos bispos a mesma coisa. Paulo, sobre o direito dos líderes de serem sustentados pela igreja. E aí alguns líderes se aproveitam disso e viram mercenários, né? Infelizmente. 1 Coríntios 9, ele fala, é um termo que fala sobre os pastores. Na verdade, ele fala sobre líderes de uma forma geral, não só sobre pastores, né? Esse capítulo 9, Paulo está fazendo uma reclamação com a igreja. Em 1 Coríntios capítulo 9. Ele começa assim, ó, no versículo 1. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Eu não vi a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sou vocês minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos eu sou para vocês. Ele estava reclamando disso, ele estava chateado com alguma coisa que tinha acontecido ali. E uma das coisas que tinha acontecido é isso que ele fala aqui no texto, né? E aí, qual foi o que eu coloquei em nosso 7, né? Ele vai trazendo as questões sobre ter o direito de comer, de beber, de ser sustentado. No versículo 7, na minha tradução, traz assim: quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto, ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado. Então, assim, eu vivo para servir a vocês e vocês não vão me sustentar. Então ele traz o significado do apacentar e comer do que ele está apresentando, né? Ele diz assim, por que só os outros, se você continuar lendo, ele vai falando, né? Por que os outros podem ser sustentados por vocês e aí Barnabé não? A gente também tem direito. Mas, ele fala mesmo assim, mas, para vocês não dizerem nada de mim, eu continuo trabalhando. E ele fazia as redes dele, as coisas, né? Então, ele traz aqui nesse texto dizendo que aquele que faz algo, entrou uma cultura em alguns locais e algumas igrejas, né? A visão de que tem que ser de graça. Mas não é de graça, é uma profissão, né? E é uma profissão, diga-se de passagem, dos ministros do Senhor, para mim, é uma profissão
que deveria ter o maior valor para nós que conhecemos o Evangelho e a palavra, né? E ele coloca isso, né? Se a gente for ler em Atos dos Apóstolos, fala sobre os apóstolos dizem assim, vamos distribuir as funções, né, ordenar os diáconos, alinhar seus. Porque nós precisamos nos dedicar mais ao ministério da palavra e à oração. Então, eles sabiam da importância de que tinham de dedicar muito tempo à oração, ao estudo da palavra, para não ministrar bobagem para a igreja. Mas para estar preparado para ensinar, para ministrar a igreja, né? Ter tempo para aquilo. E por conta disso, eles precisavam ser sustentados pela igreja. Aqui traz, em Judas, que quase encerrado, viu, gente? Uma hora, menina. Em Judas, ele traz um texto aí, que se apacentar aí, Judas não tem capítulo, versículo 4 e 12, é um capítulo só. Ele diz assim: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e enganam e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Aí a gente vai para o versículo 12 e lá está assim, ó. Esses são manchas em vossas festas, Judas, e de fraternidade, eles banqueteiam-se convosco e apacentam-se a si mesmos, sem temor. Judas, versículo 12. Diz assim, esses que são mercenários, eles apacentam quem? Eles mesmos. Eles cuidam de quem? Deles mesmos. Se vocês forem olhar para essas pessoas, eles andam com o carro do ano, relógios de ouro, anéis que não cabem nem nos dedos. Se ele passar a mão perto de você com o anel, arranca o seu, te fere. Então, são pessoas que usufruem. Exato. Lideram só para se beneficiarem. Não estão ali para beneficiar, mas para se beneficiarem. E chama isso de se apacentar. Então, se apacentar o quê? Só ele mesmo. Cuida de quem? Só dele mesmo. Né? Atenção, ovelhas. João 10, acho que vou deixar essa parte para depois, que eu dei 9 horas. Chega. Depois a gente termina essa parte. Vamos falar sobre ovelhas e outras coisas. Pode ligar aí, meu irmão. Termina depois. Aí tem algumas coisas relacionadas a ser ovelha. Né? Tem algumas orientações, informações. Mas algumas coisas a gente ministrou aqui do universo. Nós vimos aqui, irmãos, muitas informações sobre o chamado ministério.